Alô, super amigos e super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Indefinite Articles Fast. Correto. Hoje temos Indefinite Articles Fast, os artigos indefinidos. Aqueles que você já deve ter visto, eu acho, lá no Fundamental 1, talvez no Fundamental 2, talvez no Médio, que é aquela situação daqueles dois artigos, a e an. A significando uma e an significando uma. Quando aplicar cada um deles, veremos aqui as regrinhas normais que com certeza você viu e as anormais que talvez você não tenha visto, porque tem uma série de regrinhas um pouco estranhas, um pouco contraditórias, que é importante que você saiba para poder aplicar corretamente diante das palavras que tenham vogal ou som de vogal, consoante ou som de consoante. Existem muitas situações que vamos ver e você vai aprender. Super amigo, super amiga, você que está chegando aqui pela primeira vez e está conhecendo agora o canal, seja super bem-vindo. Espero que você goste desse vídeo, que ele seja importante para os seus projetos, sejam acadêmicos ou sejam profissionais, para que você esclareça todas as suas dúvidas. E faça um convite a você. Se inscreva em nosso canal, dê uma clicadinha naquele sininho no todas para que você possa receber as notificações de vídeos novos. Geralmente no domingo ou na segunda-feira sempre estaremos disponibilizando vídeos novos sobre gramática, sobre Enem, sobre vestibulares e outras situações também. E o sininho faz com que você receba todas as notificações, tá? É importante também aquele like. É verdade, esse like ele valoriza bastante o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas que, assim como você, precisam assistir essas aulas para que seus projetos também sejam coroados de sucesso. Tá? Seja muito bem-vindo, super amigo, super amiga, e mais uma vez espero que goste do vídeo. Preparados? Vamos lá? Vamos lá. Então, os artigos indefinidos são muito importantes. A e am. A significando uma, an significando uma. E com aplicações diferenciadas. Vamos ver essas aplicações. Usados antes de substantivos contáveis no singular. Como eu já disse, an significa uma. A significa uma. A é o som do A. Quando você está falando inglês em velocidade normal, praticamente você omite os artigos, seja ele definido, sejam os indefinidos. Então, por exemplo, para você dizer uma mesa no inglês normal, na velocidade normal, você diz table. Para dizer uma porta, door. Para dizer uma parede, wall. E o artigo praticamente é engolido. Ele se anexa à palavra seguinte. Agora, se você vai falar esta mesma frase vagarosamente, daí sim o artigo aparece com toda a sua beleza. Então vai ser a table, vai ser a door, vai ser a wall, a computer, a child. Correto? Mas na velocidade normal ele praticamente desaparece. Mas o importante é que a pessoa entenda o bloco da informação. As informações em inglês, elas são transmitidas em blocos e são compreendidas em bloco. Nós não separamos palavra por palavra para entender o inglês ouvido ou inglês que alguém falou para nós. Nós simplesmente pegamos o bloco da informação, reconhecemos e jogamos o nosso bloco de informações para outra pessoa. Então, repassando, an, uma e a, uma. O an, ele é colocado diante de palavras que têm um som de vogal. E o a é colocado diante de palavras que têm um som de consoante. Então, aqui neste lado esquerdo super, está vendo? Nós temos várias palavras iniciadas com vogal e com som de vogal. Essas duas exigências aí são diferentes, né? Então, são vogais com som de vogal. Se fosse uma vogal que não tivesse som de vogal, daí você não vai colocar o an. Mas para essas aqui, que são vogais com som de vogal, para todas irá o an, uma. Dá uma olhadinha aqui. An orange, uma laranja. An egg,
um ovo. An apple, uma maçã. An old picture, um velho quadro. An umbrella, um guarda-chuva, uma sombrinha. Então, palavras iniciadas com vogal, com som de vogal, você coloca o an. E aqui à direita, palavrinhas iniciadas com consoante, com som de consoante, você vai colocar o a. Então, ficaria como a table, uma mesa, a door, uma porta, a wall, uma parede, a computer, um computador, a child, uma criança. U, com som de U, som de Y. Algumas palavras iniciam com a vogal U, mas essa vogal U tem som de IU, som de Y. Então, aí você vai colocar o artigo indefinido a. Quais palavras? Por exemplo, unit, uniform, user, university, useless, useful, universal point of view. Todas elas iniciadas com a vogal U, mas o som é de IU, som de Y. Então você vai usar o A como artigo indefinido para dizer uma unidade, a unit, um uniforme, a uniform, um usuário, a user, uma universidade, a university, uma ferramenta inútil, a useless tool, uma máquina útil, a useful machine, um ponto de vista universal, a universal point of view. Entendeu? Vamos a mais um caso. EU com som de IU, som de Y. Notem, aquelas 4 expressões iniciadas com EU. E você sabe, o E, ele é uma vogal, mas eles têm som de IU, som de Y, som de consoante. Apareceu som de consoante, mesmo que a palavra inicie com vogal, você vai usar o artigo indefinido a. Para um carro europeu, a European car. Para uma expressão eufemística, a euphemistic expression. Para uma disposição eufórica, a euphoric mood. Para um eucalipto, a eucaliptus. Correto? U no prefixo UN. O prefixo UN é muito importante, ele vai significar não. Você conhece a palavra, por exemplo, o adjetivo happy, feliz. Se você não está feliz, você vai estar unhappy, beleza? Então nós temos uma história incomum, unusual. Temos um fato inacreditável, unbelievable. Temos um objeto desconhecido, unknown. Temos uma criança infeliz, unhappy. Então, esse prefixo UN significando não, ele vai estar precedendo vários adjetivos, né? Para que você possa ter uma noção de que aquilo não é o que parece. E para esta situação, para este prefixo UN, ele tem som de vogal. Se ele tem som de vogal, então você vai usar o an precedendo cada expressão, cada palavra iniciada com esse UN, prefixo indicando não. Então temos uma história em comum, an unusual story. Um fato inacreditável, an unbelievable fact. Um objeto desconhecido, an unknown object. Uma criança infeliz, an unhappy child. Um homem desempregado, an unemployed man. Um filme inesquecível, an unforgettable film. Entendeu? Vamos lá? H omitido na pronúncia. Algumas palavras iniciam com H, que é uma consoante. Mas na hora de você pronunciar esta palavra, o H é omitido. Se o H é omitido, vai começar pela vogal a forma como vai pronunciar. Então, dá uma olhadinha aqui, super, dá uma olhadinha aqui. A palavra hora iniciou com H. A palavra honesto iniciou com H. A palavra herdeiro iniciou com H. A palavra herança iniciou com H. A palavra honrado iniciou com H. Mas na pronúncia, este H aqui é eliminado. Então pronunciamos our, som de vogal, honest, som de vogal, heir, som de vogal, heirship, som de vogal, honorable, som de vogal. Então, para essas palavrinhas iniciadas com H, mas com som de vogal, você vai usar o artigo an. Para uma hora,
an hour. Para um homem honesto, an honest man. Para um herdeiro, an heir. Para uma herança, an heirship. Para um homem honrado, an honorable man. Então, palavrinhas iniciadas com H. O H, ele não é pronunciado, então o som vai ficar de vogal e você vai colocar o N na frente. Mas temos palavrinhas iniciadas com H em que o H é pronunciado. Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui. Olha só, house, hospital, hotel, host, hostage, hot dog, humble. Parece um som de R. Vou repetir. House, hospital, hotel, host, hostage, hot dog e humble. É verdade, parece som de R, mas é o som do H. Se o som é do H, é um som de consoante, você vai colocar o A na frente. Então, para dizer uma casa, a house. Para dizer um hospital, a hospital. Para dizer um hotel, a hotel. Para dizer um anfitrião, a host. Para dizer um refém, a hostage. Para dizer um cachorro quente, a hot dog. Para dizer um homem humilde, a humble man. O com som de W. É verdade, existem palavras que têm um O, mas esse O tem som de W. E a palavrinha one, que nós conhecemos como um ou nós ou a gente, ele tem um som de W. Repare aqui, super repare aqui. One window, one winner, one wonderful, one waterbird. Então nós temos a palavra one, mas esse one não tem som de U. Ele tem som de W. Tendo som de W, é som de consoante, você vai colocar o A precedendo essa situação. Então temos uma rua de mão única. Como é a rua de mão única? One way street. Temos um homem de um olho só, a one-eyed man. Então o A vai nos dois. Semelhante a window, a winner, a wonderful girl, a waterbird e assim por diante. Tranquilo? Palavras iniciadas com W e Y. As palavras iniciadas com W e Y, você vai colocar o A, sem qualquer constrangimento. Woman, waterfall, ear, yard, yellow pencil, young man. Todas elas iniciadas com W e Y, o A vai na frente. Uma mulher, a woman. Uma queda d'água, a waterfall. Um ano, a year. Uma jarda, um quintal, a yard. Um lápis amarelo, a yellow pencil. Um jovem, a young man. Então, todos iniciados com W e Y, colocamos o A. Nós também usamos A e N para falar, para descrever situações de custo, frequência e velocidade. Como assim custo, frequência e velocidade? Dá uma olhadinha aqui, super, dá uma olhadinha aqui. $5 a liter, ou seja, $5 o litro. Twice a week, 2 vezes por semana. 100 miles an hour, 100 milhas por hora. $1 a kilo, $1 por quilo. Once a year, uma vez por ano. Então, $5 a liter é custo. Twice a week, 2 vezes por semana, é frequência. 100 miles an hour, speed é velocidade. $1 a kilo é custo. Once a year é a frequência, uma vez por ano. Então, esse A e esse N também são usados nessas situações como por, tá? Por litro, por semana, por hora, por quilo e por ano. Então, no resumo da ópera final, o A precede palavras iniciadas com som de consoante e o N precede palavras iniciadas com som de vogal, tá? Drills, nossos treinamentos. Insira A e o N nos espaços abaixo. Você quer fazer com antecedência?
Sem problemas. Mas primeiro vou pronunciar as palavras para que você saiba a pronúncia de cada uma. Letra A, hotel. Letra B, expensive. Letra C, actress. Letra D, umbrella. Letra E, used. Letra F, unusual. Letra G, yellow. Letra H, one-way street. Letra I, Italian. Letra J, house. Qual que você vai colocar? A ou N? Pode pausar, tentar escrever em algum lugar, depois você volta. Voltou? Como é que você preencheu isso? Um hotel. A hotel. Um hotel caro. An expensive hotel. Som de vogal. Uma atriz para a peça. An actress for a play. Um guarda-chuva, uma sombrinha. An umbrella, som de vogal. Uma máquina usada. A used machine. Som de IU, som de Y. Um comportamento incomum. An unusual behavior. Som do prefixo an. Que mais? Amarelo, iniciou com Y. A. One, som de W. A. Italian, som de vogal, N. E house, o H é pronunciado A. Tem mais? Vamos ver? Verifique a possibilidade de usar o artigo nas sentenças abaixo. Complete com o artigo apropriado ou escreva um X no espaço das sentenças as quais são inapropriadas o uso do artigo. Então você vai dar uma olhadinha em cada situação. Onde for o artigo A ou N, você preenche com A ou N. Onde ali não vai o artigo de forma nenhuma, você preenche com um X. Preparados? Vamos lá. Marina goes to the dentist twice a week, 2 vezes por semana. Frequência. His way of doing that is unusual, incomum. Sua forma de fazer isso não é incomum, não faz sentido, nem em português nem em inglês, é incomum, aí não vai artigo, coloca um X. Aquela mulher precisa information about the computer, informações sobre o computador, informação é incontável, diante dos substantivos incontáveis não vai o artigo. Minha esposa é uma mulher bonita. A beautiful woman. Por favor, me traga uma maçã. An apple. Que tal? Você precisa usar um uniforme. Uniform. A. Aquela mulher, that woman in red, de vermelho, wants to talk to you. Quer conversar com você. I think, eu acho. She wants to sell an umbrella, um guarda-chuva, uma sombrinha. Sem problemas, som de vogal. Nobody knows who you are. Ninguém sabe quem você é. All they know is that they need. Tudo que eles sabem é que eles precisam um pote de tinta. Ink pot. And I'm thirsty. Estou com sede. I need water. Água. Não diz quero uma água. Água é incontável. Pode dizer some water. Bring milk. Me traga leite, simplesmente. Não um leite. Leite é incontável, não vai artigo. My sister loves drinking milk. Testes. Vamos ver como vocês se comportam. FUVEST São Paulo. Complete com o artigo definido, indicando a alternativa correspondente. It is opportunity and honor to lecture at university, I think. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta? Beleza. An opportunity, som de vogal. An honor, o H não é pronunciado. A university, som de IU, som de Y.
Entering university should be exciting experience for a young man or woman. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Esta aqui? University, som de IU, som de Y. Exciting, som de vogal. E young, inicia com Y. Assinale a alternativa que corresponde à sequência na qual se inclui um uso inadequado do artigo em inglês. Qual que o uso está inadequado? Qual que está errado, super? Me diga qual que está errada. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi essa daqui? A one-man show and university, but university sem som de IU, som de Y, então vai um A. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Um diálogo. Fred, Sam. Fred inicia. I've been thinking of buying... Sam responde. Really? Which mark are you considering? Fred. That doesn't matter as long as is economical. Qual alternativa você escolheria? Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi essa daqui? Buying a car as long as the car is economical. Daí você especificou o carro. Ali no início, só comprar um carro. The end, acabou. E daí, super, gostou do vídeo? Foi importante para você? Esclareceu tuas dúvidas? Que bom! Então, se inscreva, dê aquele like fantástico, divulgue, porque muitas pessoas também precisam deste vídeo. Aqui nós temos 4 dicas importantes. Coloquei o artigo definido ali, ou os as, para você dar uma olhadinha e dar uma comparada com os indefinidos daqui. Correto? Um grande abraço a você, até a próxima. Bye bye!